acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus, que observou, disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai lá no seu reino de Deus. E disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado olha para trás e apto para o reino de Deus. Amém. Pode se assentar no nome de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, a tua palavra, Senhor, Pai amado, foi lida e acompanhada, Senhor, pelos irmãos. Espírito Santo da verdade, me usa como instrumento na tua mão, faça-me digno de ministrar mais uma vez a tua santa, rica e poderosa palavra. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nesta noite quero eu poder compartilhar convosco um pouco de conhecimento dessa mensagem e te mostrar dentro desta passagem bíblica que há 3 tipos de contexto diferentes e bem parecidos, envolvendo aqueles acerca dos que seguem Jesus, envolvendo aqueles acerca dos que seguem a Jesus. Do verso 57 ao 58, a meio daquela multidão, disse a Jesus que seguiria onde quer que Jesus fosse. E ao responder, Jesus lhe diz: as raposas e as aves do céu têm onde se repousar, porém o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Duros parecem esses ensinamentos de Jesus, se tomados ao pé da letra. Perceba que este primeiro homem que pede para seguir o Jesus, ele espontaneamente deseja seguir Jesus, deseja acompanhar Jesus. Ele pede para seguir e espontaneamente o acompanha o Mestre Jesus. Aleluia. Vamos observar, meus irmãos, que Jesus nunca prometeu que seria fácil a conquista do reino sublime. Esta expressão, este ensinamento, o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, está indicando para aqueles verdadeiros servos do Senhor, que muitas vezes poderia se sentir abandonado pelo mundo, sem ter com quem contar, que esse verdadeiro servo do Senhor poderia muitas vezes se deparar situações difíceis, poderia não ter privilégios materiais, não ter com quem contar, se sentir sozinho, abandonado, largado por este mundo. Este é o significado deste primeiro contexto. Com glória, aleluia, Jesus Cristo, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer agora que no verso 59 e 60, sobre outro homem no caminho. Aleluia, Jesus.
Diferente do primeiro homem, aleluia, Jesus vai convidá-lo a segui-lo. O primeiro homem se autoconvida para segui-lo, mas este segundo, Jesus o convida. Entretanto, meus irmãos, este segundo homem a qual foi convidado por Jesus, ele vai lhe pedir permissão para antes enterrar os seus pais. E ao responder, Jesus lhe disse: cabe aos mortos enterrar os seus mortos, quantos aos que eu tenho chamado a anunciar o reino de Deus. Jesus vai ser bem reto, corpo e cruz. Cabe aos mortos enterrar os seus mortos. A expressão mortos, enterrar os seus mortos, trata-se de mortos espirituais. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Meus irmãos, este segundo homem, a qual foi convocado por Jesus, ele pede, diferente do primeiro, ele está pedindo autorização de Jesus para que antes vá enterrar o seu pai. Isso quer dizer, ele estava dizendo a Jesus: Jesus, eu não posso te seguir imediatamente, vou enterrar meus pais, depois volto a te seguir. E Jesus não impediu. Aleluia. Meus irmãos, para quem entende que naquela época Jesus era bastante procurado, pessoas queriam encontrar Jesus. Aleluia, Deus. Alguém que tinha um ente querido mais próximo, ou seja, à beira da morte, ia até Jesus para procurar, pedir ajuda de Jesus, Aleluia, Deus. pedir a intercessão divina de Jesus para salvar aquela Aleluia, vida meu Pai. que agoniava. O que não foi o caso deste homem no caminho, que ele não pede pela vida do seu pai, mas pede para cumprir a tarefa de filho, para que ele pede a permissão ao Senhor Jesus, para que possa cumprir sua tarefa de filho e enterrar os seus pais e depois voltar a cumprir as tarefas celestes. É bem verdade que há um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu compreendo e entendo o que o Senhor Jesus nos ensinou acerca da verdade, e que Deus disse, aleluia, a vontade de Deus é que nenhum dos que Deus deu a seu Filho não se perca, mas que ressuscite no último dia. Só quem teve um ente querido num leito de um hospital, querendo sobreviver em fase terminal, já tinha sido diagnosticado que não ia resistir. Só aí então que vamos entender Marta e Maria dizendo: chame o mestre para vir aqui. Só aí vamos entender Marta e Maria dizendo: chame o mestre para vir até aqui. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Se ele fizer, adore, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu compreendo que só Deus para fazer milagres, só Deus para fazer milagres. Meus irmãos, nos dois últimos versos, do verso 61 ao 62 deste capítulo 9 do livro de São Lucas, mais uma vez Jesus vai se deparar com outra pessoa, e esta pessoa vai pedir, vai dizer que quer seguir o Jesus. Aleluia, meu Deus. Nesta terceira estrofe deste terceiro contexto, observemos que agora este homem também quer seguir Jesus, este terceiro homem. E então ele vai
pedir a permissão para Jesus. Aleluia. Pare antes. Glória a Deus. Pare antes e despedir de sua família. Estes dois últimos versículos, 61 e 62 do capítulo 9 de Lucas, está dizendo isto, meus irmãos. Aleluia. E ao responder, Jesus disse-lhe que não se deve olhar para trás. Aleluia a Deus. E não é bom recuar. O que Jesus está nos advertindo, diferente do segundo homem, mas parecido com o do primeiro homem. Observe que o primeiro homem pediu para antes enterrar os seus pais. Já o terceiro pede para ir antes despedir-se de sua família. O que Jesus está nos advertindo acerca da necessidade que devemos perseverarmos na fé. E se caso recuarmos, o Senhor Jesus não tem prazer em nós. Meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. E bem sabemos, meus irmãos, bem sabemos que hoje em dia, principalmente no Oriente Médio, no primeiro século, a autoridade do pai de família era suprema. Sendo assim, o seu filho não poderia sair de casa sem antes despedir-se de sua família, ou seja, sem autorização dos seus pais. Não poderia. Oh, glória. E Jesus, meus irmãos, vai enfatizar bem acerca da necessidade Aleluia, meu Deus. da edificação do reino celeste. Jesus enfatiza muito bem, uma vez que o serviço é dado para o obreiro, para o discípulo comprometido com o trabalho árduo, cansativo, que exige de nós muito esforço e bastante disciplina na palavra de Deus, uma vez que este serviço é dado para um obreiro, para um discípulo, para aqueles acerca dos que seguem Jesus, para este obreiro comprometido com um trabalho árduo e cansativo que existe de você, obreiro, discípulo, seguidor de Jesus. Bastante esforço e disciplina na palavra de Deus. Da mesma forma, este mesmo serviço, este mesmo trabalho não pode ser manuseado na mão de qualquer pessoa, não pode ser manuseado na mão de obreiros, de discípulos, daqueles que seguem Jesus, nas mãos daquele que não sabe manusear. Não pode ser manuseado na mão desses que não tem compromisso. Aleluia. Pelo este trabalho esforçoso que existe de nós, Aleluia, meu bastante Deus. disciplina na palavra de Deus. Oh, glória. Não Aleluia, pode, Deus. não deve. Se o serviço é dado para esta pessoa que tem a responsabilidade, compromisso do trabalho árduo e cansativo, não pode ser manuseado na mão de outra qualquer pessoa que não tem interesse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa na minha caminhada com Jesus, que é seguir Jesus. Você terá que passar por lutas. Eu aprendi de que seguir Jesus é carregar
a responsabilidade de assumir um compromisso no caminho até a cruz. Oh, glória a Eu Deus. aprendi que seguir Jesus, muitas vezes, a gente não vai ser aceito dentro do nosso próprio ministério. É Eu Deus. aprendi de que seguir Jesus, por muitas vezes você não vai ser aceito em qualquer lugar. Aleluia, Muitas Deus. vezes você vai ser perseguido. Muitas vezes você vai ser Aleluia, ameaçado. Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa com Jesus e sei muito bem que trabalhar para Jesus é libertar os cansados, oprimidos. Aleluia, eu aprendi que é limpar as vistas dos cegos espirituais. Eu vejo uma multidão tão distante do Senhor. Eu vejo órfão e viúva tão longe do Pai. Preparar o caminho, consolar os que choram. Preparar o caminho, consolar os que choram. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória seja dada a Deus. Seguir Jesus não é brincadeira. Deus santo, aleluia. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é uma decisão impensada. Seguir a Jesus não é uma emoção momentânea. Seguir a Jesus não é seguir por seguir. Seguir a Jesus é assumir e cumprir o teu chamado. Seguir a Jesus, muitas vezes você vai se deparar com sua família e não vai ser aceito por decidir a seguir Jesus. É Deus. Benjamin dizia a minha mãe, a William: você pode sentir Deus Oh, glória a Deus. dentro de sua casa mesmo? Sim, podemos sim. Mas se não estiver em comunhão com os irmãos, fraquejamos na fé. É Deus. E por Aleluia. sermos perseguidos e ameaçados, não aceitos, esta é as pedradas que a gente vai levando ao longo da vida por levar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E Jesus vai nos advertir muito bem, meus irmãos, dizendo que aquele que lança a mão fora do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que lança a mão fora do arado não é apto para o reino de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Voltamos ao começo dessa passagem e vemos que este primeiro homem quis seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse. O terceiro homem, este primeiro homem, ele se auto-oferece. Ele vê Jesus passando e disse: mestre, quero segui-lo. E Jesus foi bem claro. Jesus explicou para ele que não seria fácil a caminhada da conquista deste reino sublime. É tanto que Jesus falou assim: as raposas, as aves do céu tem onde se repousar, porém o Filho do Homem não tem onde se inclinar sua cabeça. Eu quero te dizer nesta noite, se você pensa que seguir Jesus, muitas vezes você vai ter conforto, seria mentira. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, quer me seguir, mas eu não vou ter descanso, onde quer que eu passar, será que você vai aprender a me seguir? Jesus deixou bem claro. E Jesus não engana ninguém. Quem disse que já nasceu crente, já está mentindo. Aleluia, Deus. Porque se nascemos crentes, todos poderiam estar servindo ao Senhor neste exato momento, se todos nascessem crentes. Nascemos tal criatura que ao aceitar o Filho de Deus como o único Salvador suficiente da vida, passamos a ter um dote como filho. Antes eram órfãos, esquecidos pela lei, mas quando o véu se rasgou de alto a baixo, a nova aliança entrou. Houve uma transição da antiga lei, da aliança para a nova aliança da graça e fé. A graça salvadora te salva nesta noite. A graça salvadora te salva nesta noite. Aleluia, Deus. Glória. Observemos, este primeiro homem se autoconvida. O segundo é Jesus, o terceiro é Jesus que convida. Aleluia. Tem gente que se autoconvida para seguir a Jesus Cristo. Ah,
Jesus, eu quero te aceitar. Eu quero deixar te aceitar hoje, Pai. Fala comigo, fala no meu coração para que eu possa levantar a mão e te aceitar. Mas tem pessoas que Deus passa pelo caminho e convida. E nesta noite o Senhor está convidando alguém. Aleluia. E não adianta dar desculpa. Aleluia. Dizendo: ah, Senhor, eu tenho que enterrar meus pais primeiro. Ah, Senhor, eu tenho que resolver alguns assuntos pendentes primeiro. Desde quando você conseguiria resolver os seus assuntos pendentes sem o Senhor Jesus? Aleluia. Nesta noite, diferente do primeiro homem que se autoconvida, nesta noite está passando Jesus te convidando. Aleluia. E Ele não quer um não como resposta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Eu te amo e te adoro, Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Este segundo homem, aleluia, Jesus convidou. Já o terceiro é semelhante ao primeiro. O primeiro e o segundo homem dão desculpa. Quem quer seguir a Jesus Cristo, quem quer seguir a Jesus Cristo, tem 1001 motivos para permanecer. Quem quer seguir a Jesus Cristo, tem 1001 motivos para aceitar Cristo nesta noite. Mas quem não quer aceitar Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador, inventa 1001 motivos para não permanecer, para não querer. Vai dizer: ah, Senhor, eu estou jovem. Ah, Senhor, depois que eu aproveitar minha vida, eu sirvo ao Senhor. Mas o Senhor nesta noite não quer que você dê desculpa. Quem segue a Jesus Cristo e quem não serve a Jesus Cristo, grita com alta voz dizendo: eu já aceitei Jesus. E quem diz assim, Aleluia, meu Senhor Jesus. sem se colocar diante da presença, confessando e levantando, para que este ato esteja no memorial de Deus, é de estar mentindo. Porque eu também dizia que eu conhecia a Deus. Tem gente que acredita em Deus, tem outras pessoas que decidem seguir aquele que ele acreditou. Antes, na minha caminhada, eu só queria acreditar que existia um Deus, mas eu não queria seguir o teu filho Jesus. Então, verdadeiramente, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu percebi que eu não conhecia a Deus, porque ninguém conhece ao Pai senão pelo Filho. Oh, glória! Eu conheci o Filho, eu conheci o Pai, aleluia. Mas a Bíblia diz que ninguém conheceu o Pai senão Jesus, aquele que desceu. Mas eu conheci porque acreditei que existia. Aleluia, meu Deus. Conheci dessa forma, não vendo a tua glória em plenitude. Deus Santo, aleluia. Conheci o Filho quando eu aceitei a Ele Eita, como meu Redentor, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Nesta noite eu te convido a se colocar de pé.